capítulo 1, versículo 1. Vou ler dois versículos, vamos para sentar. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua mente. Amém. Amém. Deixe sentar. Irmãos, como hoje nós vimos na lição um apanhado, um resumo, né, de tudo o que foi dito, né, desde o daquele dia do Éden. E como eu disse, que é um privilégio para nós estar vivendo os últimos dias. Então é uma coisa muito importante, né? Você vê, são 6.000 anos e nós passamos hoje o começo, quando tudo começou, e nós estamos vivendo o final dessa história, essa maravilhosa história da humanidade, que é da salvação que Deus planejou, como aqui falou das 70 semanas, né? Então você vê, foi uma profecia dada num período de 500 anos, no qual ele explicou o que aconteceria naquele período, que foi da reconstrução de Jerusalém até a morte de Cristo em Jerusalém. Então, para os nossos pecados, todo esse trabalho, irmãos, todo esse esforço feito pela nossa salvação. Então é um motivo muito grande de nós valorizar isso, valorizar e estar empenhado como Deus trabalhou. Deus trabalhou muito para a salvação da humanidade. E nós temos que também lutar até pela nossa salvação, né? Porque sem luta não há salvação. Então essa é uma parte muito maravilhosa. E também queria fazer um resumo, então vão pedir para fazer um resumo. É um resumo geral de toda a história da humanidade, né? Que ele fez, porque naquele dia que houve o pecado lá, que lá estava Deus conversando com Adão, Eva e a serpente. Estavam ali os três conversando ali. Estava o pecador, a pecadora, e estava o que instiga o pecado, que é a serpente, como sempre mente e sente e sempre empurra a pessoa para o pecado, como está fazendo para nós todos hoje. Ela incentiva coisas bonitas e tal, para nós cair na desobediência da palavra de Deus. Então ali estavam os três ali, e Deus ali sentenciou tudo. Ele deu uma sentença, que essa sentença permanece até o último dia, quando ele restaurar todas as coisas, como disse o profeta, né? Nesse tempo, Senhor, o Senhor vai restaurar todas as coisas? Ou não? Não é ainda. Ele vai para o céu, mas depois ele vem para restaurar. Então, irmãos, ali ele sentenciou tudo, e a sentença dele está valendo para todos os tempos, né? E vai até o fim. Mas, dizendo que as lutas são em diferentes etapas, em diferentes épocas, ela muda a sociedade muda, os conceitos mudam. Então, no começo da Idade Média, o sistema do pecado era outra coisa, era outro tipo. Agora, o diabo mudou. Ele que muda as pessoas para desobedecer a Deus. Quando aquele sistema falha, ele inventa outro tipo de desobedecer a Deus, né? Então, nós estamos hoje. O que está acontecendo hoje? E Deus deixa tudo detalhado para nós não se perder nessa história tão terrível.
Aqui no capítulo 4, irmãos, ele escreveu a profecia do apóstolo Paulo, né? Ele falou, muito claro, mas o Espírito Santo, né? O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria mente. Você vê, é uma coisa mais clara do que isso, né? Do que ele está dizendo aqui. Olha, nos últimos tempos, está falando aqui que apostatarão da fé, né? Dando ouvido a espírito de demônios, né? Espírito de demônios, né? Apostatando da fé, a fé, uma fé verdadeira e cuidado para os apóstolos, por homens, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua mente. Então, o que acontece? Os homens, você vê que hoje a mente da humanidade está cauterizada. Cauterizado o que é, irmãos? É que fecha a mente dele, ele não entende mais nada, ele não entende, ele não consegue discernir uma coisa da outra. Então ele está com a mente cauterizada. Ele está como um bêbado que bebe e depois o juízo dele amolece. E aí ele não fala coisa com coisa. Ele não tem noção, ele faz um trato com você. E aí amanhã ele fala, não, eu não falei isso não, né? Então ele perde a noção, a sensibilidade. Ali ele perde. Então ele está com a mente cauterizada. Mas ele continua ensinando, falando, porque ele desviou o ouvido da verdade. Ele continua falando, mas já não é mais coisa de Deus, já é coisa do espírito enganador, como diz aqui, o espírito, expressamente diz que o tempo se aproxima da fé, dando vida a espírito de enganadores, dos demônios. Então, o espírito de Satanás, irmãos, que ocupa a mente dessas pessoas, que apostata da verdadeira fé, né? Apostata. E aí o espírito começa a trabalhar na cabeça dele. E aí falar, insinuar coisas que não tem nada a ver com as escrituras. E muitos creem, e vão crendo. Mas está escrito aqui já, profetizado, espírito enganadores, espírito de doutrina, aí passam a crer, os que acreditam passam a crer em doutrina de demônios. Doutrina de demônio, não é doutrina de Deus. E quando se fala isso, irmãos, para algumas pessoas, essas pessoas ficam irritadas, bravas, esse mundão aí. Isso é uma loucura. Fica bravo ainda. Chegar numa determinada reunião ali, um pastor que está ali pregando ali, ele está sabendo que é mentira o que ele está falando. E falar que ali é doutrina de demônio, se apanha. Se apanha. Porque ele não aceita aquilo ali. Ele tem aquilo como uma coisa verdadeira. Mas a mente dele está cauterizada, ele não sabe mais o que está dizendo. Então, nós estamos vivendo esta época, vivendo esse período. A igreja precisa ter muita cautela, precisa estar em comunhão com Deus, para que nós não venhamos. Nós acreditamos que aqueles que creem na verdade, ele não se abala, porque está escrito também assim: crê na verdade e a verdade o libertará. Então pronto, irmãos, é uma forma correta que nós temos. Você não quer se perder
e ficar misturado nessas doutrinas de demônio que falam. Então você crê na verdade. Procure entender qual é a verdade. O que a palavra de Deus fala?